presidente, vereador Marcos Biana, nosso vice-presidente presente aqui, doutor Nacélio, vereador doutor Nacélio, juntamente com o nosso segundo secretário, vereador Maia, vereadores e vereadora Rosimeire, meu bom dia a todos. Eu pedi ao nobre vereador Marquinhos e presidente para poder vir logo à tribuna e deixar aqui a minha mensagem e para poder me liberar mais cedo, já que eu tenho que estar meio-dia hoje em Quixadá, onde depois do almoço nós vamos se reunir com a equipe lá e tem prova também, mas antes da prova tem uma apresentação, um seminário, e a gente tem que estar se preparando com a equipe, estar em sintonia. Então, eu gostaria aqui também de deixar aqui as minhas palavras nesse parlamento, dizer da importância dessa Câmara, ou seja, desse corpo de vereadores e vereadoras que temos aqui hoje. Nós temos aqui o nosso presidente, o vereador Marquinhos, e eu posso aqui, já ia citar o Zé Cotó, mas como ele não está... Aí está ali o Zé, porque o Zé está na bancada aqui. O Zé, vou citar logo o Zé. O Zé que já é está fazendo, ele já fez doutorado de vereador. Daqui uns dias ele é PhD. Mas o Zé, que tem uma grande experiência e que se dedicou-se a sua vida na política pelo único objetivo de servir o povo da Morada Nova. Então, o que nos resta aqui, o nosso papel importante, principal, quer dizer, a nossa atuação no parlamento é o bem comum, é o bem da coletividade, é o bem do homem. A política é para isso. A política, quando foi criada na Grécia Antiga, ela foi criada justamente, o objetivo é esse, é o bem da comunidade, da sociedade, do homem. Esse é o fim da política. Então, diferentemente do que nós estamos vendo hoje, por conta do sistema, esse sistema que o país, o Brasil, e nós estamos no Brasil, vamos falar do Brasil, ele enfrenta um sistema corrupto. Um sistema, e é corrupto não é só, a política está em todos os locais, no poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Então, e a corrupção está também no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo. Mas também a corrupção também, ela está também na sociedade. É bom que se diga isso. Nós muitas vezes acusamos os políticos. E aí, nós somos povo. O fato de eu estar vereador, eu sou povo, nós somos povo. Então, muitas vezes, nós precisamos ter esse foco. Nós temos que fazer aqui uma reflexão e que a política, no momento que nós estamos enfrentando, ela precisa de uma transformação. Precisa sim. Mas o povo, nós também precisamos de consciências. Precisamos de uma transformação. E para que isso aconteça, eu estava lendo aqui a ata há poucos instantes, quando o vereador Cavalcante, ele cita aquele grande líder, Nelson Mandela, o ex-presidente africano que faleceu e que lutou e que brigou e que foi preso, passou 27 anos preso na cadeia e depois se tornou um grande líder de massa da África e negro, né? Então lutou pelos direitos sociais, os direitos que a gente luta aqui como político. Essa identificação, doutor Cavalcante, que Vossa Excelência cita, esse exemplo extraordinário desse grande líder, que mexe com o mundo inteiro. Quando se fala em Nelson Mandela, mexe no mundo inteiro, conhece Nelson Mandela. Por quê? Porque se destacou-se. O homem, ele se destacou-se dentre os outros homens,
principalmente na política, e a sua história. E aí, o vereador Cavalcante, ele deixa uma frase importante para que o Brasil e o mundo possa ter e levar isso em consideração. Vereador Ilmar, Vossa Excelência que é professor, ele diz que a arma mais forte do ser humano, a mais forte que ele pode usar é a educação para transformar o mundo. Então, a educação é o pontapé, é primordial para que as pessoas possam tomar conhecimento do seu papel, mas também dos seus direitos e também deveres. A consciência plena de educação. Educação, quando falo em educação, é em todos os sentidos. Educação familiar, religiosa e na sociedade. Para que esse cidadão, ele possa ter a consciência plena de o que é corrupção, do que é humildade, do que é respeito, do que é ética, do que é moral, do que é política, do que é sociologia, do que é antropologia. Então tudo, a história, ela relata fatos importantes no passado e que nós estamos perdendo esses valores. Esses valores éticos, morais, está banalizado. Então nós temos que reforçar aqui, nesse parlamento, que aqui tem homens e mulheres competentes. O fato de nós sermos situação, em alguns momentos nós somos oposição, o fato de os vereadores colegas da oposição, em alguns momentos estiverem na situação, e assim vice-versa. Mas nós nunca aqui podemos perder aqui o respeito íntegro entre nós, pares vereadores, para que nós possamos ser exemplo. E aqui eu estou aprendendo a cada dia, aprendendo com o meu colega vereador Marquinhos, que aqui e acolá me puxa na orelha, que puxa no meu braço, tenha calma, mas é porque a política está no sangue do homem. O homem, quando ele age pela emoção, muitas vezes ele perde a razão. E aí nós temos que ter a consciência plena de que nós temos que reagir dentro da verdade, dentro da razão, não por paixão. A paixão, ela também está no nosso coração. Mas com o homem apaixonado, já dizem os grandes filósofos que o homem apaixonado, ele perde a razão, ele perde a identidade dele, ele se transforma. Então, bom, é porque ele perde a identidade dele, ele fica, é verdade. Bom, mas o que eu quero aqui também dizer é que eu tenho aprendido com meu colega vereador Marcelo, no qual é médico desse município. A sua história é uma história de ética, de moral e de responsabilidade. Isso é incontestável. Estamos aqui nessa mesa diretora para dar o melhor. Everardo Maia, que é comerciante, que é um cidadão, que é um lutador, um batalhador, que é agropecuarista, agricultor, humilde, de família pobre. E aí o nosso Roberto Menezes, que eu também tenho aprendido com ele, pelo comportamento dele, como pai exemplar, pai de família, respeitador, sério. Pode até brincar, mas tem os momentos de brincar, mas é muito sério, muito ético, muito direito. Eu tenho aprendido, olhando e vendo, só em olhar e as poucas conversas eu aprendo a cada dia. Aprendo aqui também com o nosso líder de governo, o vereador Edinho, que tem se esforçado nas matérias, nas discussões, tem buscado junto ao executivo e com a oposição, com os líderes da oposição, um denominador comum para poder chegar numa conclusão final e que a matéria possa ser aprovada, que quando é de relevância social, de interesse da coletividade. Tenho aprendido também com meu amigo, colega vereador Dedé do Gildo, que pouco fala, mas é um grande exemplo de cidadão e como também político que ama o Rodão, a sua família do Rodão. O nosso amigo Jorge Brito, que é novato, mas chegou com garra, chegou com força na Câmara, trouxe também experiência de vida, os cabelos brancos já determina isso,
mostra a sua competência. Foram pintados. Mostra, Marquinhos, esses cabelos brancos, mostra a experiência de vida, a vivência, empiricamente falando, no mundo, no qual ele trouxe para a Câmara Municipal e puxa o debate, tenta puxar o debate, tenta apressar as coisas, o parlamento com mais força, com mais garra. Isso é bom, na verdade. Sabemos que muitas vezes não é da maneira que a gente pensa. Que bom seria. Mas em todas as casas legislativas, se você for puxar assunto no Congresso Nacional, tem PECs tramitando há 20 anos, engavetadas, que nunca foram votadas, que são de relevância da sociedade. Nós temos conhecimento disso. E aí o vereador Cláudio Maroca, do Aruaru, que eu tenho um grande respeito por ele sabe disso, por ele ser um homem cristão, uma pessoa de família, muito ligado à família, trabalhador, tem se esforçado em ajudar o Aruaru, principalmente as famílias pobres, a gente tem visto isso nele. O vereador Elmar tem uma história nesta casa aqui de presidente, de secretário e professor há muitos anos em Morada Nova, e que é um grande cidadão. A gente sabe do compromisso dele também. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Existem os acertos e os consertos. Muitas vezes eu digo assim, eu não sou o dono da razão. Quando eu erro, é no sentido de acertar. Então isso, o que acontece no dia a dia e na nossa vida política, quando nós assumimos cargos, e nós temos a preocupação de não errar. E quando a gente erra, a sociedade também erra junto conosco, porque nos escolheu. Mas o pensamento do vereador Ilmar, aqui no parlamento, eu tenho aprendido muito com ele, com a sua discussão, com o seu conhecimento, que realmente traz para essa casa aqui o debate aprofundado na educação, onde ele defende muito essa tese. O vereador Arilton Rabelo, ele é um estudioso aí da filosofia, tem algumas frases importantes e traz com esse comportamento aqui para esta casa aqui um debate também, que a gente possa se aprofundar e buscar essa filosofia que a gente tanto precisa. Na filosofia, tudo pode ser discutido. Na filosofia, tudo é discutível. Principalmente na filosofia jurídica, tudo é discutido. Então, é importante o papel do vereador Arilton aqui, como vereador de primeiro mandato. A Rosimeire, humilde aqui, quando fala, quando ela vai falar, eu penso que ela vai chorar. Por conta do coração dela, que ela gosta de ajudar o Iraponga, ela gosta de ajudar as pessoas carentes na área da saúde, que procura. Então, é por isso, vereadora Rosimeire, que você chegou a esse parlamento, pela sua humildade. O povo vê isso também. Olha, não existe autoridade, é bíblico. Não está aí a Bíblia, está aberta aqui em cima da mesa, diretora. Não existe autoridade constituída na terra se não tiver a aprovação do Criador. Não existe. Isso é por isso que nós temos que respeitá-las. As autoridades competentes, nós temos que respeitar elas. Quem não respeita a autoridade competente não respeita Deus, porque só está quando Deus permite. Senão aquelas que eles não permitem, ou seja, que não tem a aprovação dele, não são autoridade, mas aquelas que são autoridades têm que ter a aprovação dele. É constituída. A palavra diz isso, a mensagem diz isso. A vereadora Jane não está aqui, mas é uma pessoa centrada, filha da vereadora Bia. A Bia muito humilde, os 4 anos que eu estive aqui, vereador Cavalcante, a Bia, ela tem um comportamento de humanidade, de seriedade, de princípios, de mãe, de família. É uma pessoa muito educada. E a Jane, ela traz isso para o parlamento. Ela herda isso da mãe. E o vereador Cavalcante tem história na Morada Nova, na política. Já foi vice-prefeito, chegou a ser candidato a deputado estadual, foi prefeito de Morada Nova, foi vice-prefeito não sei quantas vezes, está na história aí, é um grande advogado, criminalista, tem uma história invejável como na vida jurídica. Eu acho não, eu vejo, se o Cavalcante não tivesse entrado na política, talvez seria dos maiores advogados criminalistas do estado do Ceará.
Mas como ele dedicou também em participar na vida da história de Morada Nova e querer deixar registrado na história viva, de deixar registrado a sua participação na história histórica de representação na política, ele esqueceu um pouco a formação no qual ele se dedicou de bacharel em Direito e passou na OAB e aí atua como advogado. Mas se ele não entra na vida política para dar essa contribuição ao povo de Morada Nova, na sua história, mesmo com todos os acertos e com alguns erros, que quem é que não erra? Então, mas deixou o seu rastro e a história viva, os filhos, os netos, os bisnetos, é para sempre. E aí chegou na casa do povo. Aqui é o fiel da balança. Todo prefeito, todo deputado estadual, federal e senador da República e presidente da República, ele tinha que passar pelo curso de vereador. O curso de vereador é aqui, no parlamento, ok. Então, eu quero aqui agradecer, senhor presidente. Vai lá de você, Vossa Excelência. Deixei por último, foi. Não, deixei por último. O vereador Marquinhos, senhores vereadores, eu ia começar por você porque eu não tinha visto o Zé, certo? Eu ia começar por você, mas aí eu deixei você por último, porque eu tenho aprendido muito com o vereador Marquinhos. O vereador Marquinhos é um vereador, antes de ser vereador, é um policial da Polícia Civil. Já falei. É um policial civil, perito da Polícia Civil. Um momento desagradável, ele está lá, dos momentos mais difíceis da vida daquela pessoa que perde o ente querido, seja por qualquer motivo, acidente de trânsito ou mesmo a morte por assassinato, mas ele está lá para poder fazer a perícia e identificar quais os pontos que causou aquela morte, o que foi que... Então, é realmente um perito. Então, tem a sua experiência também como bacharel em Direito. Advogado, não pode advogar por conta da sua função em perício, mas como parlamentar, é um cidadão que merece respeito. Eu falei isso anteriormente há poucos dias, que merece todo o respeito da sociedade moradanovense. É um grande pai de família, está aí seus filhos, o Roberto com aquela humildade, uma humildade instantânea, a gente vê no olho dele, um grande profissional, enfermeiro. O Roberto era parceiro médico, acho que ele pode fazer ainda medicina, porque é um grande cidadão. A gente vê aquela humildade, a paciência dele, ele é muito... Então, você tem filhos maravilhosos, o vereador Marquinhos. Então, na verdade, Vossa Excelência, esse parlamento tem a honra de hoje, os vereadores, eu como primeiro secretário, de tê-lo como presidente, à frente, à dianteira desse parlamento, rígido, não porque queira ser, mas por conta do regimento. Ele tem demonstrado isso na sua fala, no seu comportamento, e não aceita, não admite que aqueles venham aqui fazer chacota, desmoralizar, desrespeitar o parlamento. Em canto nenhum deve acontecer isso, principalmente no parlamento. Em sala de aula, o professor tem que respeitar o aluno tem que respeitar o professor. Não existe essa do professor da aula e o aluno lá, não, tem que respeitar o professor. Então, se o parlamento aqui, nós somos autoridades constituídas, e aquilo que a gente coloca aqui para representar o povo em todos os aspectos socioeconômicos, então nós temos que ter esse respeito com o parlamentar. Então, eu agradeço, vereador Marquinhos, e até a próxima oportunidade.